Depois de brilhar no Sport Recife, meia Elber espera se firmar agora no Cruzeiro. O pessoal já me conhece, sabe das minhas qualidades, então nas oportunidades que eu tiver, vou procurar sempre dar o meu melhor para estar sempre ajudando. Galo desembarca na madrugada, feliz da vida, com os 3 pontos na Libertadores. Conseguimos os 3 pontos, né, a liderança no nosso grupo, então acho que é importante para a sequência durante a competição. Uma derrota daquela ontem para o Fluminense, você conseguiu dormir bem? Jogamos bem o jogo, né, mas tivemos uma derrota, né, de 4-3, que ninguém gosta de perder. Se você for pegar o time do Mano, foi eu que escalei contra a Ponte. Quando o Guardiola joga um 3-4-3, a pessoa fala que é lindo. Aí tu vai querer implementar alguma coisa nova aqui, tá inventando. Então, entendeu? Isso aí, mas faz parte. Donos da Pelota no ar, a partir de agora, sejam todos bem-vindos a mais uma edição para fechar a semana, abrir mais uma rodada do Campeonato Mineiro e a gente fala de tudo isso aqui. Ontem a gente foi na toca, bateu papo lá com o David, com o Pedrinho, a gente vê parte da entrevista hoje, segunda-feira também, uma outra parte. O Galo chegou em Belo Horizonte, daqui a pouco vamos tratar isso com os nossos comentaristas, com a Kika também que está chegando por aqui. Chegou em Belo Horizonte na madrugada de hoje, Diogo Ramalho esperou tanto no aeroporto e comeu 8 sanduíches no McDonald's lá. Nossa equipe esteve lá para acompanhar a chegada, você vê agora e daqui a pouco a gente fala também da questão dos ingressos. Acompanha aí. Desembarque com quase 1 hora de atraso, mas com a satisfação de um primeiro passo bem dado, rumo ao sonho do bi da Libertadores. A equipe conseguiu suportar bem, conseguimos os 3 pontos, né, a liderança no nosso grupo. Então acho que é importante para a sequência durante a competição. Nosso pensamento é ser campeão da Libertadores. Temos muita coisa pela frente, agora graças a Deus a gente conseguiu ganhar o primeiro jogo. A próxima quarta-feira tem um jogo difícil também em casa, então vai ser fácil não. Um dos mais felizes, mesmo com a expressão cansada, era Patrick, que entrou na brincadeira da torcida nas redes sociais. Não, sim, os meninos mostraram todos ali, quase todas as fotos, mas a gente fica muito bem tranquilo, a gente respeita a brincadeira de todo, vem trazendo para a minha vida como incentivo e como crescimento, que quem sabe um dia também não chega na seleção brasileira. E vamos curtir, vamos aproveitar. Hoje, amanhã já começa os trabalhos e a pressão volta novamente. O próximo compromisso é domingo, pelo Campeonato Mineiro diante do Boa Esporte. Já na quarta-feira tem mais Libertadores contra o Independente Del Valle. Diego Aguirre deve poupar os titulares neste final de semana, mas um deles quer jogo. Estou pronto, quero jogar, quero mostrar, quero rapidamente me entrosar com o time. Uma partida importante, né? Então agora pensar no jogo que a gente tem pela frente. Bom, vocês viram aí a questão, os jogadores chegando e tal, Marcos Rocha falou, tudo de sacanagem, por 1 hora dessa. Mas tem um fator que me chamou a atenção nisso tudo, nessa história toda, nessa vitória que para mim foi monstruosa. Não tem jogo tetinha na Libertadores, não tem. Você pode enfrentar um adversário aqui ou lá e ganhar 3, 4, normal. Mas tetinha, já entrar em campo ganhando antes da bola do melão rolar, não tem. Mas me chamou a atenção uma história nisso tudo aí. Imagina a cabeça do Patrick. Imagina o Patrick. Questionamentos da imprensa, e eu me incluo. Questionamento da torcida, de boa parte da torcida. Problema familiar muito sério. Aí esse cara entra em campo, se doa, se entrega, faz o gol da vitória, aliás, um belo gol. E aí, de repente, o presidente, eu achei que a ação do presidente foi sensacional, porque ele trouxe a torcida para junto do Patrick. E eu duvido que mesmo com jogos ruins daqui para frente, a torcida vai pegar de forma radical no pé dele. A torcida vai comprar, vai apoiar e a tendência é de que o futebol dele cresça. A tendência, pode ser que não aconteça, mas tendo apoio, a tendência é de que a coisa fique mais fácil, né, André? Boa tarde, Andrezão. Boa tarde, Everton. Boa tarde a todo mundo. Eu também acho. O Patrick é um cara útil, o que a gente questiona é aonde ele vem sendo escalado, né? O Atlético tem outros jogadores para fazer a função, nem sei se era o caso desse jogo especificamente, que eram muitos desfalques, mas em outros momentos o Atlético tinha jogadores, o Yuri, por exemplo, acabou ficando no banco do Patrick e isso a gente estranhou. Mas o legal que eu acho do Patrick é um cara muito voluntarioso, é um cara que se entrega, é aquele cara que ele vai errar,
mas ele não vai fugir da bola. Ele vai sempre insistir e buscar, enfim, insistir o tempo todo. Não esconde do jogo, né, André? Não esconde do jogo. E aí, eu acho que você foi muito feliz em falar isso sobre o presidente, é verdade. O presidente expondo um drama que o jogador vem passando e mostrando que isso não afeta no desempenho dele dentro de campo, na vontade e tudo mais. Eu acho que traz sim o torcedor pro lado dele. Quem sabe aí a torcida do Atlético tem um pouco mais de paciência com o Patrick daqui para frente, né? Porque quando em 2013 a torcida do Atlético comprou a ideia da Libertadores, criou 2000 e Galo e apoiou incondicionalmente, o final da história a gente viu. A gente esteve lá, inclusive. Então, esse apoio, eu entendo que nos momentos como agora, esse apoio deve ser irrestrito, né? Como é que você vê tudo isso, Gilmara? Primeira vitória, a gente já falou dela aqui ontem, mas o tamanho dessa vitória é muito importante. E o fato do Patrick ter passado por tudo isso, e parece que a coisa agora virou. Parece que a torcida está se armando para todos seguirem para o outro na quarta-feira que vem usando máscaras do Patrick. Se bem que esse negócio de máscara, a gente lembra do Tijuana. Mas que estão querendo, inclusive, dar um apoio total a ele. Ele vai ganhar força com isso, Gilmara. Boa tarde. Boa tarde para todo mundo. A Libertadores tem essa característica de crescimento, né, de acordo com as dificuldades que você passa na competição. Acho que o Atlético foi bem isso quando ele ganhou a primeira vez a Libertadores, né? A superação ela tem muito a ver com isso. Existe um crescimento coletivo, mas existe um crescimento individual. E o Patrick me mostrou nessa entrevista, na chegada dele ao jogo, o seguinte, que ele está muito consciente do momento que ele viveu. Foi um momento diferente pelo gol, pela forma como aconteceu, o momento que ele está passando e tal. Mas ele tem muita consciência de que já é outro jogo no final de semana, já é outro jogo na quarta-feira e que as cobranças vão continuar. Eu achei ele extremamente consciente nisso. Isso mostra que não é um questionamento nosso, especificamente dele tecnicamente como jogador, mas é uma consciência de que ele tem, que ele precisa melhorar muito, que ele não é o Patrick seleção, que ele não é o Patrick não questionável. Ele sabe perfeitamente disso, tanto que ele falou, olha, os questionamentos vão continuar, ponto. Isso já eu diria 50% para ele estar mudando a história dele. Porque, não tecnicamente, Everton, eu vou te ser muito sincera, a evolução ela é muito difícil, muito complicada. Então, ele não vai se transformar no craque, no não sei o que, isso não existe. Mas ele pode ser um jogador extremamente útil dentro dessa motivação que ele vai ter, consciente de que se ele errar de novo, o primeiro a ser cobrado vai ser ele. Então, já é um bom caminho essa consciência que o Patrick mostra. Diz que quando ele joga muito bem, ele não se acha o melhor do mundo, e quando ele joga mal, ele é muito cobrado. Isso aí. Até mais do que outros. Ele tem essa consciência, isso o André citou uma questão aqui que me chama a atenção e eu sempre uso para o Dátolo. Por que eu acho o Dátolo um jogador acima da média? Não estou dizendo que é craque, extraordinário, não. Por que eu acho ele acima da média? Porque, por exemplo, o jogador quando não quer jogar, jogador frita técnico, por exemplo, escondendo o jogo, escondendo a bola, escondendo atrás do adversário. Né? Árbitro, quando de repente quer azedar a garapa, começa a amarelar o adversário, mete amarela. Ou aquele que ele marca, né? Segura o jogo, apita a faltinha e vai. E não adianta falar que não tem, não, porque a gente sabe que tem. No caso do Dátolo, a mesma coisa. Não esconde do jogo. Errou 200 passes, mas não esconde do jogo. E aí hoje passou a ser um jogador muito importante. Daqui a pouco vamos falar da questão dos ingressos. A gente entrou em contato com o Atlético, temos aqui algumas respostas para indagações. Agora, Edu, eu quero tratar um outro assunto com você, que ontem à noite, ainda sobre o Atlético, a volta, e isso pode ser, inclusive, questionado. Ontem à noite, batendo um papo com o Zé Aldo Pinheiro, da Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, o Zé Aldo me disse o seguinte, Everton, aqui se cobravam muito do Aguirre, do Aguirre, não, do preparador físico do Aguirre, Piantares, né? Fernando Piantares. Que no segundo tempo de cada jogo, o time do Inter pregava. Não era nunca a mesma intensidade, talvez até nem fosse para ser tanto, mas caía demais nos segundos tempos. Aí eu comecei a puxar pela memória os segundos tempos dos jogos. Flamengo, Figueirense, Guarani, Melgar, depois dos 15 minutos do segundo tempo, falei, rapaz, você sabe que realmente teve uma queda? Você acha que é uma coisa que te preocupa? Você também acha que é uma observação que deve ser feita e deve ser levantada? Boa tarde, Edu. Boa tarde, Everton. Não, acho que tem nada a ver. A comparação do trabalho com o Inter com a do Atlético é muito cedo, início de temporada.
Foram equipes diferentes, lá, principalmente lá no Peru. A gente sabe por que o Atlético pregou. O problema, por mais que não seja a altitude da Bolívia, 3.600 metros, mas são 2.500, e que o Rafael Carioca, na entrevista dele, vou voltar a citar a entrevista dele, falou que não estava nem enxergando direito no final do jogo. Estava tonto, e isso não é problema de preparação física, isso é um problema de altitude. Mas os outros jogos também. Os outros jogos, o Atlético jogou com um time com um time outro, jogador voltando de lesão, jogador atuando pela primeira vez. Lá em Divinópolis contra o Guarani, um monte de jogador jogou pela primeira vez no ano. Contra o Figueirense também, Florianópolis. Eu acho bobagem, besteira isso, até porque o Atlético tem um cara que chama Carlinhos Neves que o Inter não tinha. E a crítica ao Pinhantares no Internacional, ele teve que dar conta de Hever, que ninguém deu conta nele aqui no Atlético, ele está bichado. Newton, teve que dar Anderson. conta de Newton, de D'Alessandro, de Anderson, de Nilmar. Isso ninguém lembra. A crítica é só ao preparador físico. Os caras que estavam sempre se lesionando, mal preparados, ninguém lembra, ninguém fala. Então acho que é cedo para falar a respeito disso. E rapidamente, voltando ao Patrick, o torcedor do Atlético tem que ser inteligente. Vai ao Patrick, ele jogando meio para frente, não deve ser direcionado ao Patrick, é de quem escala. E o Patrick está rendendo o que ele pode, ele está fazendo o que ele pode. Nesse jogo fez até bem feito. Volto a dizer, ele foi escalado outras vezes como atacante e foi muito mal. Essa foi o ponto fora da curva que ele foi bem. Mas foi bem. E se jogar no final de semana ou contra o próprio Independente Del Valle, que é ruinzinho, se o Patrick for escalado lá na frente e for mal, vai em quem escalou, não vai o jogador não. Inclusive ele falou sobre isso com o Diogo Ramalho ontem no desembarque. O Diogo Ramalho perguntou: Patrick, você se sente à vontade jogando do meio para frente, no ataque e tudo? Aí ele falou: olha, o Aguirre acompanha o meu trabalho, ele vê os treinamentos, se ele me escala, é que ele acha que eu tenho condições de jogar. Foi uma resposta muito inteligente dele. A opção é do treinador. Ele tenta fazer o melhor dele. E o Aguirre também, só para completar isso, o Aguirre também explicou. É por causa da força física dele. Sim, o Aguirre também. Então acho que é muito claro. Que é acima da média. Num jogo como o daquele de quarta-feira, ele teria que ser importante, sim. Era o que menos sentiria essa questão física. Se fisicamente ele está acima dos demais, isso aí. Eu vi alguém, não sei se alguém me disse isso em algum lugar ontem, mais ou menos com o que o Richarlison fez em 2013. Muita gente não era um jogador que todo mundo, mas quando entrava, também fazia o arroz com feijão e acabou dando certo no final de tudo. Agora, só rapidamente, eu fiz essa indagação a você, sobre a questão trazida pelo Zé Aldo lá em Porto Alegre, viu, pessoal? É bom que se diga. O destaque foi feito pelo Zé Aldo e a minha resposta foi exatamente como a do Edu. E ele nem sabia disso. Minha resposta foi exatamente essa. Aqui o Pinhantares, ele não tem poderes plenos sobre a preparação física do Atlético. Existe o Carlinhos Neves, que é quem comanda, e quem dita o ritmo, as ordens, a filosofia de trabalho ali é o Carlinhos Neves, foi o que eu respondi. Apenas disse que, de fato, o time havia caído nos segundos tempos dos jogos, porém, a explicação era time reserva, time que nunca havia treinado, e levando em conta também que foram, eu citei de um jogo pela Liga, aliás, de 2 jogos pela Liga, 2 pelo Campeonato Mineiro, sendo que em 3 dos 4 o Atlético jogou com o time todo alterado. Time que voa fisicamente em fevereiro, você pode ter certeza que em julho e agosto está pregando. Porque a preparação física ela é feita gradualmente de acordo com as competições. Eu entendo que Atlético, Corinthians, Grêmio, o próprio São Paulo, se avançar na Libertadores, Palmeiras, eles vão chegar a um estágio físico melhor antes dos outros, porque a Libertadores acaba logo ali. Os outros não estão disputando uma competição tão importante que acabe no final de julho e início de agosto. Os outros vão chegar num estágio 100% físico um pouco mais para frente. Mas agora é complicado cobrar. E ontem eu assisti Independente Del Valle e Colo-Colo. O Atlético está bem de grupo, viu? Porque o Independente Del Valle é muito fraco mesmo. É time para o Atlético chegar lá e vencer também. E o Colo-Colo, ele não é aquele Colo-Colo do ano passado. Eu acredito que o Atlético encontra dificuldades lá no Chile, porque é um time acostumado a disputar a Libertadores. Não pela qualidade do Colo-Colo, mas manteve uma base, só que perdeu jogadores importantes. Suaço aposentou, o Emiliano Vecchio, que era o camisa 10, saiu, Cáceres saiu, Flores, não sei se saiu, mas não vi ele jogando. E jogar nas costas do Bocejur. Ele corre no mesmo lado do Marcos Rocha. Vai ser uma briga boa de apoio quando o Atlético enfrentar o Colo-Colo. O Atlético tem tudo para terminar essa fase da Libertadores como um dos primeiros colocados no geral. Pessoal, questão dos ingressos, passando rápido até para esclarecer algumas dúvidas. Hoje o pessoal não estava conseguindo comprar os ingressos pelo site. Aí entramos em contato com o Atlético. E aí a resposta foi a seguinte:
o servidor não suportou o número de acessos, por razões óbvias. Robinho estará em campo. Claro. Todo mundo vai querer ver esse jogo. Eu acho que não. O Atlético vem de vitória. Né? Então, quer dizer, eu estou falando que o Robinho estará em campo, eu estou escalando o Robinho aqui, mas ninguém confirmou ainda não. Né? Deve estar em campo. É o que deve acontecer. Pode ser até que estreie no final de semana. Não sei. Por mim não estaria. Agora, que negócio, é outra discussão. Por mim não estaria. Depois a gente discute isso. O número de acessos muito maior do que o convencional, e mesmo com o Atlético pedindo aumento da carga, eu não sei, não entendo, mas a carga de potência para acesso, vamos usar esse termo, aí se não for, fica sendo, não suportou. Aí tudo estava sendo resolvido e daqui a pouco a coisa vai voltar a funcionar. Parece que o pessoal já começou, já ainda está apresentando lentidão, o Dólar está me dizendo aqui. Mas é bom que o Atlético siga entendendo o tamanho da torcida que tem. O problema mais sério não é esse, não. Porque se um servidor deu problema para um jogo no Horto, que não tem certeza que o Robinho estará em campo, já imaginou se o Atlético já tivesse anunciado que vai para o jogo na quarta? Então tem que cuidar disso. Sobre a questão dos ingressos, esse é o problema que apareceram nas mãos de cambistas. Aí não foi nada do Atlético, não. A única coisa que o Atlético se manifestou, pelo menos a pessoa que eu conversei, foi o seguinte: estamos cuidando para acabar com isso. Né? Para mim fica claro que isso é o tal do conselheiro. O conselheiro tem... o conselheiro. O conselheiro pega, vai na frente, compra, põe na mão do cambista, o cambista onera esse preço aí e todo mundo sai ganhando no final das contas. É isso. O Atlético resolveria isso de uma maneira muito fácil. Corta o ingresso. Corta o ingresso, ou de repente, sei lá, inventa ou só entrega depois que abrir a venda física. Eu quero ver como pega vai um fazer. Cartão, por exemplo, sabe que o Palmeiras, cartão galo na veia e coloca acesso ao invés de ingresso. Claro. Ao invés de você dar para o cara 5 ingressos, você não sei quantos são, ao invés de você dar 5, você dá um cartão para o cara, né? São 10 pela metade do preço, o Cris está me contando aqui. Então é o seguinte, você tem 10 acessos no seu cartão pela metade do preço. E aí? O Palmeiras já mudou isso. O Palmeiras tinha essa mesma prática, acho que quase todos os clubes do Brasil têm essa prática. O conselheiro tem direito a X ingressos e pode comprar antecipado. O Palmeiras agora cortou. É conselheiro? Vai poder comprar o ingresso antecipado, mas tem que virar sócio avante. Exatamente, era isso que eu ia falar. Virou sócio avante, agora você vai comprar seu ingresso. E outra, gente, 10 ingressos para conselheiro é muita coisa. Com a 50% de desconto. Um parzinho de ingresso tá bom. Vai ele, a esposa, ele, o filho. Tem quantos? Se quiser, não sei, gente. É muita facilidade. Conselheiro tem que ajudar o clube. Ajudar, tá ali para ajudar o clube, não tá para atrapalhar para ganhar dinheiro em cima. É isso que Deixa eu chamar a Kika para ver o movimento também nas redes sociais com respeito a tudo isso, a volta do Galo, o retorno, o Patrick, os ingressos. Por gentileza, Kika Branco na tela. Boa tarde, Kika. Boa tarde a todos. O Herbert Figueiredo diz que a torcida pega muito no pé do Patrick e do Dátulo, mas são os que mais se doam nos jogos. Igor Carvalho, o que vocês acharam da nova dupla de zaga? Léo Silva e Eraso. José Otônio perguntando da novela do Cleiton, diz que o Atlético demora demais. E R. Tadeu, 26, diz que o Calheri deve estar arrependido de ter ido para o São Paulo e não para o Galão da Massa. Olha aí, olha aí. Daqui a pouco a gente vai falar, viu, pessoal? Daqui a pouco a gente vai falar do Eraso. A gente quer discutir isso aqui com os comentaristas. Então, o pessoal posicionava se gostaram aí ou se gostou da estreia do Eraso. Agora eu preciso falar de um outro negócio que é muito interessante. Realize o seu sonho adquirindo o seu lote de 500 a 1.000 metros quadrados no loteamento Gardenville. Ainda bem que está um sucesso. Todo mundo está comprando a ideia e comprando os lotes também, porque é um negócio extraordinário. A 10 minutos de Sete Lagoas, sendo o único empreendimento realmente às margens da rodovia 040. Uma estrutura completa com água, luz, ruas asfaltadas. A obra está totalmente concluída, conforme você vê aqui na tela. Ótima topografia. Para você adquirir é muito fácil. Não tem consulta ao SPC ou Serasa. Não tem dificuldade. Você vai dar uma entrada de, R$8.000. Vai pagar 788 mensais. Porém, se você disser que assistindo os donos da bola, você viu o comercial, aí você terá 2.000 de desconto na entrada. Ao invés dos 8.000 de entrada, você vai dar R$6.000 de entrada e vai pagar os mesmos R$788 por mês. A entrada menor com desconto, as parcelas fixas, sem burocracia, sem consulta ao SPC ou Serasa, e você vai morar muito bem. Mais uma grande jogada da Bandeirantes Imóveis, 34850123, acordou aí? 34850123. Ó, tem o WhatsApp também, 999079139, chama aí agora. Se informe lá com o Rafa, com o Toninho, com o doutor Antônio e faça um grande negócio. Vou para um rápido intervalo, mas é lá e cá rapidinho, não sai daí que o programa tá bom, até já. O
os donos da bola.